eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Ciências para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos começar com uma oração? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela minha vida e pela vida de cada aluno que está me assistindo nesse momento. Te peço para que abençoe a nossa aula de hoje. Nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos fazer a nossa chamada agora. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Miser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Pessoal, o Pedro ele mandou o cartaz da atividade que eu pedi para vocês do livro, né? Ele fez aí um cartaz sobre a preservação das florestas e escreveu: vamos preservar as matas e florestas, nosso planeta precisa disso. Muito bem, Pedro. Parabéns por ter realizado aí o seu trabalho. Vamos então começar aqui a nossa correção das últimas atividades de ciências que vocês fizeram. Então, pega o seu livro de ciências e abre na página 101. Vamos acompanhar a leitura comigo. Pensar e resolver. Saber cuidar do ambiente é uma boa forma de preservar a Terra, nossa morada no universo. Número 1. Numere cada frase de acordo com a ilustração correspondente e mostre como você pode contribuir para preservar o ambiente em que vive. Então, nós temos aí 7 figuras e temos que associá-las aqui às afirmações abaixo. A primeira figura é um lixo aqui sendo jogado na lixeira. Então, ela vai se associar lá com aquela frase aqui, ó. Número 1. Só jogo no lixo o que é lixo. A número 2, uma plantinha aqui, ó, sendo cuidada. Então, número 2 lá embaixo. Cuido das plantas. Número 3, nós temos aqui a figura de um bichinho, de um animal. Então, vai ficar bem aqui o número 3, ó. Trato bem os animais. No número 4, nós temos uma outra plantinha aqui sendo regada. Muito bem. Então, a número 4 vai ficar molha as plantas sem desperdício de água com o regador. Muito bem. Agora, número 5, nós temos aqui a figura de uma torneira. Então, vai ficar bem aqui. Fecho a torneira enquanto escovo os dentes. Número 6, nós temos a figura de um quarto aqui bem arrumadinho. Então, número 6 vai ficar: mantenho meu quarto arrumado. Muito bem. E a número 7, por fim, aqui temos o material escolar. Então, número 7, cuido do meu material escolar. Então, estão aí 7 atitudes que vocês podem começar a tomar para contribuir para a preservação do nosso ambiente. Agora, vocês vão para a página 102 aí, número 2. Observe uma cena onde todos contribuem para a preservação do ambiente. Descubra as 7 diferenças e marque-as com um X. Então, vamos lá. Se vocês tiveram alguma diferença aí que não encontraram no jogo dos 7 erros, vocês fiquem atentos aí e olhem onde está. O primeiro que eu marquei está no caminhão. Né? O de cima está escrito lixo e o de baixo não. Depois eu marquei lá em cima no céu, ó, bem lá no fundo, tem na imagem de cima tem 2 geradores de energia eólica e embaixo apenas um. Nas lixeiras aí da reciclagem, ó, a primeira lixeira aqui está branca, enquanto em cima está verde. Aqui em cima, ó, nessa construção aqui, o telhado está maior do que embaixo. Aqui no canteirinho nós temos 2 plantas em cima e embaixo apenas uma. Lá no fundo nós temos os pedestres ali, ó, parece que estão correndo. E aqui em cima a roupa dele tá preta e embaixo vermelha. E por fim aqui, a menina na bicicleta tem um detalhe amarelo na roupa dela, na figura de baixo. Muito bem. Vamos agora para a página 106. Precisamos rever nossa maneira de relacionar com o ambiente.
reduzindo a produção de lixo e buscando novas alternativas que favoreçam a preservação do ambiente e da vida. Então, a primeira questão estava pedindo para escrever para que servem os recipientes ilustrados acima. Então, eles servem para colocar o lixo, separando de acordo com o tipo de material que é constituído. A próxima atividade pediu para vocês escreverem as cores dos recipientes e dar exemplos de lixo que devem ser depositados em cada um. Então, no amarelo, nós devemos colocar coisas como tampinhas, de alumínio, de metal, chaves e latinhas. No verde, a gente pode colocar espelhos, garrafas de vidro. No azul, revistas e embalagens de papel. E no vermelho, copos, pratos e embalagens de plástico. Página 107. Por que no tempo em que os homens moravam em cavernas, o lixo que produziam não poluía o ambiente? Então, essa resposta aí vocês poderiam encontrar no texto, que está aí nas páginas anteriores, e porque eles se alimentavam de animais e vegetais. E as roupas e objetos que usavam eram feitos de materiais de origem vegetal e animal também, que apodrecem e voltam ao ambiente. Então, são materiais que se decompõem mais facilmente. Então, por isso que não poluía o ambiente. Que tipo de lixo é produzido hoje? Escreva 6 exemplos. Então, eu coloquei aqui os meus exemplos. Pode ser que os seus tenham ficado diferentes, mas está aqui algumas sugestões. Garrafas PET, sacolas plásticas, latas de alumínio, caixas de papelão, embalagens de papel e utensílios plásticos descartáveis. Próxima questão. Explique por que o lixo produzido hoje polui o ambiente. Então, como os de antes não poluíam porque eles se decompunham mais facilmente, hoje os materiais que produzimos demoram muito tempo para se decompor. Pense e escreva uma alternativa que contribua para a preservação do ambiente e da vida. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que nós podemos fazer, algumas alternativas para a preservação, que é produzir menos lixo, reutilizar objetos e praticar coleta seletiva. Muito bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os 5 R's da sustentabilidade. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar nessa palavra sustentabilidade? Você sabe o que é? Nós vimos, pessoal, que com o passar do tempo, as pessoas foram inventando coisas novas, novos materiais, como o plástico, que demora muito tempo para se decompor, que causa vários problemas. E nós vimos que existem muitos problemas ambientais, a poluição, e isso foi acontecendo com o passar do tempo. E a sustentabilidade, ela nada mais é do que a gente pensar em estratégias para que a gente continue vivendo, continue utilizando os recursos naturais, que a gente precisa deles para sobreviver, mas que nós possamos fazer isso de forma consciente, sabendo que no futuro, as próximas gerações, os filhos de vocês, os filhos dos filhos de vocês, vão precisar continuar utilizando esses mesmos recursos. Então, a sustentabilidade é utilizar os recursos de uma forma inteligente, de uma forma que a gente sabe que não vai acabar com tudo. Então, existem aí os 5 R's da sustentabilidade. Esses 5 R's já foram 3 apenas, que era reduzir, reutilizar e reciclar. Mas hoje, eles se tornaram 5. Esses 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta. E por que são chamados de 5 R's? Porque são 5 palavras que começam com a letra R. Todas elas estão relacionadas aí à redução dos resíduos. O que são resíduos? São nada mais, nada menos do que o lixo que nós produzimos. Então, esses 5 R's aí vão ajudar a conscientizar as pessoas a respeito desse lixo que nós produzimos a cada dia. Então, são eles, repensar, reutilizar, recusar, reduzir e reciclar. Nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles na aula de hoje. O primeiro que eu vou falar para vocês é o reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartáveis.
Como, por exemplo, aí essas botinhas que poderiam ser descartadas, né? E foram transformadas em vasos para plantas. Igual também essas latinhas aí que são muito comuns no nosso dia a dia, nas nossas casas, né? Então, reutilizar é você pegar esse objeto mesmo, essa embalagem que seria descartada e dar uma nova utilidade para ela, né? Sendo aquela utilidade que ela foi feita para fazer ou não. Como assim? Vamos pensar em uma garrafinha de água mineral que nós compramos. Se eu continuar usando essa garrafinha, enchendo ela de água novamente, eu estou reutilizando ela. Para quê? Para fazer uma coisa que ela foi feita para fazer, que é colocar água, né? Mas, se eu pegar essa mesma garrafinha, cortar ela e criar ali um porta-lápis, eu também estou reutilizando essa garrafa para um outro fim, para uma outra finalidade, para uma outra utilidade, mas eu estou reutilizando. Então, aqui tem mais alguns exemplos. Aqui eles pegaram um pneu aí e plantaram, fizeram um canteiro bem legal. E aqui eles pegaram latinhas, e fizeram e organizaram os materiais. Então, existem várias embalagens que as pessoas jogam fora que dá pra gente fazer coisas novas, dá pra fazer brinquedos, dá pra fazer coisas para organizar a nossa casa, coisas para plantar. Então, assim, nós temos que usar aí a criatividade porque tem muitas formas de reutilizar os materiais. E dessa forma, né, quando nós reutilizamos os materiais, nós diminuímos a quantidade de lixo, porque tudo isso que nós reutilizamos iria para o lixo. O segundo R que eu vou falar com vocês é o reciclar. Mas qual é a diferença de reutilizar para reciclar? Vamos entender. Trata-se do reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Então, vamos lá no exemplo que fica mais fácil de entender. Existe hoje, pessoal, uma forma de fazer asfalto de pneu. As pessoas pegam o pneu e conseguem transformar em asfalto. Então, a reciclagem é quando existe uma transformação completa desse material. Quando nós fazemos um brinquedo com material de garrafa PET, com caixinhas, nós estamos reutilizando. Mas quando esse material que seria jogado no lixo, ele é completamente transformado, muitas vezes ele é derretido para tomar uma nova forma, aí a gente fala que é reciclagem, entendeu? Então vamos lá, mais um exemplo de reciclagem. Eu falei para vocês esse exemplo na aula passada, que é a garrafa PET, que ela é derretida, ela é completamente transformada e vira aqui, camisetas. Vira um tecido que a gente consegue fazer aí roupa. Muito bem. Vamos para o próximo R, que é reduzir. Reduzir diz respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu preciso realmente disso? Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Eu já falei com vocês também um pouquinho sobre o consumismo, né? Que ele causa vários problemas ambientais. Coloquei aí uma charge, um garotinho chegando para o pai falando: pai, preciso de dinheiro para comprar um novo celular. Mas ele está aqui lotado de celular. No bolso, não está nem cabendo mais aí nos bolsos da calça dele. Então, o consumismo, pessoal, é isso. Você não precisar de determinados produtos e comprar mesmo assim. E reduzir, o R lá, né, o nosso R de reduzir, é justamente isso. É você pensar, nossa, será que eu realmente preciso comprar isso? Porque quanto mais a gente comprar, mais as indústrias vão produzir. E quanto mais elas produzirem, mais lixo nós vamos ter no ambiente, mais recursos naturais eles vão ter que explorar para poder fazer esses produtos. Então, nós temos que ter consciência e não consumir assim desesperadamente, né? E desnecessariamente. Então, está aí mais um R, o R de reduzir. E o reduzir também a gente precisa pensar quando a gente está
gastando muita água, né? Nós precisamos reduzir o nosso consumo de água, reduzir o nosso consumo de energia, tudo aquilo que a gente puder reduzir o consumo, nós estamos aí ajudando o meio ambiente. Outro é recusar. Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos, de preferência de empresas preocupadas com o meio ambiente. Então, recusar, pessoal, tem a ver muito com, por exemplo, você vai comprar um produto e você tem duas opções de lojas, né? Uma loja, ela se preocupa com o meio ambiente. Ela, ao invés de sacolas plásticas, ela oferece sacolas de papel. Por quê? Porque o papel se decompõe mais rápido que o plástico. Já a outra loja não se preocupa com o meio ambiente, ela usa o plástico mesmo, o esgoto dela é aquele esgoto irregular que nós vimos. Aí você precisa fazer o quê? Recusar essa empresa que está fazendo mal para o meio ambiente. Você vai optar pelas empresas, pelas lojas que estão cuidando mais do meio ambiente. Então, o recusar tem a ver com isso. E tem a ver também, pessoal, quando, por exemplo, nós temos a opção, né, de escolher a sacolinha plástica, a sacolinha de papel ou até a sacolinha de pano, que nós podemos reutilizar várias vezes, né, que é a mais indicada, que é a de pano. E aí, você tem que fazer uma escolha. Quando você tiver que fazer essa escolha, recuse aquilo que faz mal para o meio ambiente e aceite aquilo que faz bem para o meio ambiente. E aqui o último R que eu coloquei é o R de repensar. Cada pessoa deve repensar as suas práticas em relação ao meio ambiente. Repensar é o início dessa mudança. Apesar de eu ter colocado esse R no final, ele é a primeira atitude que nós precisamos de tomar para um ambiente melhor, né? Porque quando nós repensamos, nós conseguimos praticar todos os outros 4 R's. Muito bem, agora eu vou passar a atividade de hoje para vocês, tá bom? Vamos lá, escreve aí no seu caderno o nome do colégio, a disciplina e a data. E primeiro vocês vão começar completando as lacunas com os 5 R's, tá? Então a primeira aí, ó, vocês vão já copiar completando. Não precisa copiar o enunciado aqui em cima, não. É utilizar novamente objetos que seriam descartados. Então, qual R aí que vocês vão colocar? Número 2. É importante sempre se perguntar, eu preciso realmente disso? Número 3. Chamamos de o processo de reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Número 4. Alguma coisa aqui, ó, sobre suas práticas é a primeira atitude que devemos tomar para contribuir para uma vida mais sustentável. Número 5. Observe a charge e explique. Então, eu coloquei aí uma charge. E nessa charge tem 2 pinguins conversando. E um fala assim, ele tá com uma geladeira aqui. E ele fala assim, mas foi em 12 vezes no carnê, sem juros. E o outro pinguim fica com uma cara assim de que nem quem não gostou. Então, letra A. Por que o segundo personagem, o segundo nós vamos considerar o de Cal, o que faz uma carinha que não gostou? Porque o segundo personagem parece não gostar da atitude do primeiro ao comprar uma geladeira. E letra B. A atitude consumista do pinguim, deste daqui, se relaciona com qual dos R's da sustentabilidade? Vocês vão responder aí. Número 6. Agora é a sua vez. Procure em sua casa objetos que seriam descartados e encontre uma nova utilidade para eles. Você pode pesquisar ideias na internet ou usar a sua criatividade. Depois que vocês fizerem, vocês vão enviar um vídeo para a escola contando para os colegas como você reutilizou esses materiais. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.